Bom dia, pessoal. O objetivo dessa videoaula, então, é a gente ver o algoritmo de ordenamento de vetores por bolha, certo? Que é o que a gente conhece do termo no inglês bubble sort, certo? Então, para a gente entrar nesse algoritmo, primeiro a gente vai ver, então, uma motivação baseada num problema bem comum que a gente tem, né? Que pode aparecer em uma série de contextos diferentes. Só para contextualizar ainda um pouco mais esse assunto, os computadores lá no início, né, um dos objetivos principais deles, para os quais eles foram criados, era de fazer ordenamento, certo? Inclusive em algumas outras línguas, como o francês, por exemplo, o termo utilizado para computador é ordenador, certo? Então, nesse caso, é um ordenador de valores. Então, nota como esse background histórico aparece, certo? Então, assim, os algoritmos de ordenamento, eles são bem comuns e existem uma série de algoritmos de ordenamento. Esse que a gente vai ver aqui, o Bubble Sort, é um dos mais simples que tem, certo? Ele não é o mais otimizado, etc e tal, mas ele é legal porque já dá para a gente fazer alguma coisa em termos de ordenamento de vetores, certo? Então, é sempre o primeiro que a gente aprende, sabe? Então, para a gente entender essa questão do ordenamento, vamos usar então esse exemplo aqui. Então a gente tem um objetivo, então vamos supor, né, que é fazer um programa que siga esse algoritmo, né, preencher por leitura um vetor de inteiros. Então aqui esse por leitura a gente pode talvez abstrair, né, e preencher ele com valores aleatórios, né. E aí depois que a gente encheu esse vetor de valores inteiros, vamos supor aleatórios, né, que seria gerado através da função rand lá, a gente vai ler um valor do teclado. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer procurar se esse valor que foi lido do teclado encontra-se no arranjo. Então, para a gente fazer isso, a gente poderia, né, fazer uma procura elemento a elemento, varrendo todo o vetor para procurar, e a gente encontraria eventualmente. Mas ele poderia estar na última posição, né? E a gente seria sempre obrigado a passar por todos os elementos, certo? Porque o vetor não está ordenado, né? A ordem dos valores nesse vetor de inteiros vai ser totalmente aleatória, né? Então, no passo 3, a gente ordena o arranjo, certo? Antes de fazer a procura efetiva pelo valor lido no passo 2, a gente ordena o arranjo, certo? E aí aqui a gente vai usar o nosso algoritmo de ordenamento por bolha, certo? Que a gente poderia usar um outro algoritmo, né? Existem vários, depois eu posso colocar o link lá no nosso Moodle para vocês verem outros algoritmos de ordenamento mais sofisticados. No passo 4, então, e aí vem a parte da funcionalidade, né? Se o valor estiver no vetor, informar a posição onde ele aparece, qual que é o índice que ele aparece, né? Lembrando que ele já está ordenado, né? Por que a gente lembra que ele já está ordenado? Porque a gente já passou pelo passo 3, é porque se ele já está ordenado, a gente vai procurando por esse valor até encontrar um número que seja maior que ele. Se a gente encontra um número maior do que o valor que a gente está procurando, como o vetor está ordenado, a gente não precisa continuar procurando, certo? E aí, bom, terminar, né? Então aqui tem uma especificação um pouco mais detalhada, né? Fazer uma função void para ordenar o arranjo, uma função tipada int para procurar o valor dentro do arranjo. A função void, ela vai ser utilizada para ordenar o arranjo. Por que ela é void? Porque ela vai receber como parâmetro o tamanho do vetor e o vetor como um ponteiro, né? Fazendo aqui referência ao que a gente viu na semana passada. E uma outra função tipada int para procurar o valor, né? Então essa função ela retorna a posição do elemento, se ele não encontrar, retorna -1. Bom, então vamos olhar especificamente então como ordenar o arranjo utilizando o bubble sort. Então o método da bolha, o ordenamento da bolha, né, que traduzindo é para o bubble sort, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai ter um vetor preenchido de elementos numéricos não ordenados, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer passagens sucessivas, varreduras, que a gente chama nesse vetor. E a cada varredura, a cada par de elemento, a gente vai comparar se eles estão na ordem crescente, né? Então quer dizer que se um determinado elemento ele for maior do que o próximo elemento no vetor, aí quer dizer que não está ordenado da ordem crescente que a gente quer. Então o que a gente faz? A gente troca esses dois, né? Então a gente pega o valor menor e coloca ele para frente, o valor maior e coloca ele para trás. Então a gente vai fazer várias dessas varreduras, né? Até o momento onde a gente fizer uma varredura completa e não fizer nenhuma troca,
Se a gente não fizer nenhuma troca, quer dizer que a gente verificou todo o vetor e o vetor já está ordenado. Então, o nosso algoritmo enquanto eu fizer trocas, eu vou continuar tentando fazer varreduras, porque se eu fizer uma troca, né, quer dizer que eu preciso varrer de novo, porque aquela troca pode levar a trocas sucessivas, né, supondo que, por exemplo, um valor grande vai estar no início do vetor. Né, enquanto houverem trocas, então, certo, eu continuo fazendo a varredura para fazer mais trocas. Certo? Então, tem um vídeo aqui que eu deixo o link para vocês, depois eu vou copiar esse link e colocar lá no Moodle para vocês poderem clicar mais fácil nele, certo? Onde explica o método da bolha usando o Lego, né? Usando o brinquedo Lego, então é tipo uma animação feita com várias fotos, né? E aí o pessoal transformou em vídeo. E aí os passos que vocês vão ver nesse vídeo vão ser os passos do algoritmo, né? Que enquanto houverem trocas, eu continuo fazendo passagens completas. E vocês vão ver lá no final do vídeo que a última passagem que os bonequinhos vão fazer no ordenamento das pilhas ali, que o tamanho da pilha representa o valor, né? A última passagem que eles vão fazer, eles não vão trocar nenhuma vez. E aí, quando eles passam uma passagem completa, uma varredura completa, e não trocaram nenhuma vez, aí eles festejam porque eles conseguiram ordenar, certo? E aí isso indica o final do algoritmo, né? Então, só para entender... então, assim, esse vídeo ele não é tão longo, ele tem acho que uns 4, 5 minutos. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada. Então, para a gente ver um exemplo com 3 varreduras, né, nós temos aqui um pequeno vetor de 5 posições, 5, 1, 4, 2, 8, ou seja, não está ordenado. Então, na primeira varredura, aqui está marcado em negrito, o que a gente vai fazer, né? Então, na primeira varredura completa do vetor, a gente vai olhar esses 2 elementos e a gente vai ver que eles não estão ordenados. O elemento 5 é maior do que 1, então o que a gente faz? A gente troca, certo? Aí depois a gente vai passar para o próximo parzinho, e vai ver que a gente precisa trocar novamente. E aí depois a gente vai para o próximo parzinho e vê que ele precisa trocar novamente, certo? E aí depois a gente vai para o último parzinho e vê que a gente não precisa trocar, certo? Então, nesse caso aqui, olhem só, o que a gente efetivamente fez na primeira varredura, a gente pegou o elemento 5 e levou ele até a posição, certo? Onde talvez ele vai ficar no final. Não necessariamente isso porque poderia ter mais elementos. Poderia ter um elemento depois do 8, que fosse, por exemplo, o elemento, sei lá, 6, que poderia, o elemento talvez 4, né? Poderia fazer com que o 5 e o 8 a gente não trocou, né? Mas aí se a gente tivesse mais um elemento, a gente testaria o 8 e esse 4. E aí levaria uma troca, né? Mas bom, vamos se focar nesse exemplo aqui, né? Então, a gente levou na primeira varredura o elemento 5, certo? Como a gente pode ver aqui. E na segunda varredura, a gente vai começar desde o início, certo? Então, a gente vai fazer a primeira comparação, a gente não troca, porque o 1 é menor que o 4. Depois a gente compara o 4 e o 2, a gente troca. Depois o 4 e 5 a gente não troca. E depois o 5 e o 8 e a gente não troca, certo? Então, a gente vai até o final, novamente, né? Comparando até o final aqui. E na terceira varredura, a gente faz uma varredura completa, né? A gente tem como entrada 1, 2, 4, 5, 8. A gente compara o 1 e o 2 e não troca. Depois o 2 e o 4 não troca. O 4 e o 5 não troca. O 5 e o 8 não troca. Então, como não houveram trocas, a gente acaba. Então, o algoritmo é justamente esse. Enquanto houverem trocas, a gente continua fazendo varreduras. Então, se a gente for olhar o código de como é que fica, certo? A gente vai precisar de um sinal, certo? Uma flag, que a gente chama, né? Que vai ter o valor 0 antes de cada varredura. Então, a gente seta sempre antes de cada varredura esse sinal para 0. E se a gente fizer uma única troca, a gente marca esse sinal para 1, para nos indicar que quando a gente completar essa varredura, a gente vai ter que fazer mais uma, certo? Vai ter que fazer a próxima varredura. E a gente vai precisar também de uma variável aux para fazer uma troca, certo? Então, como é que fica o algoritmo que está ilustrado aqui? Deixa eu até fazer um zoom aqui para ver se parece um pouco maior para vocês. Então, a gente tem as variáveis que mencionamos antes, né? Além da variável i, certo? A variável i é o nosso índice, né? A gente recebe, então, seguindo a especificação lá, né? No caso aqui, o ordena pela bolha, certo? Seria a função, né? Que recebe o vetor, como sendo um ponteiro, e o seu tamanho, certo?
A gente precisa do tamanho, né? Recomendo vocês darem uma olhada nas videoaulas da semana passada, porque não tem como a gente saber qual é o tamanho desse V aqui, né? Bom, aqui tem até esse define, mas notem que esse define a gente não está usando, né? Quem vai chamar ordena pela bolha que vai passar o tam como parâmetro para esse tamanho aqui, certo? Então, como é que é o nosso algoritmo? Então, nós temos um do while, certo? Que é enquanto o sinal for igual a 1, que indica que a gente tem que fazer mais uma varredura, a gente faz varredura, né? Então, a gente começa marcando o sinal 0, ou seja, se a gente não fizer nenhuma troca, que é indicado por esse if, a gente sai do laço, ou seja, a gente não trocou nenhuma vez. Mas o sinal começando em 0, a gente vai começar a cada par de elemento. Se a gente detectar que o elemento que está na posição i for maior do que o elemento que está na posição i mais 1, quer dizer que a gente tem que trocar, né? Porque eles não estão em ordem. Então a gente utiliza a variável aux para fazer a troca do elemento, né? Pega o v de i, coloca em aux, depois pega o v de i mais 1, sobrescreve o valor que está na posição i, e pega o valor de aux que foi salvo e coloca na posição vi mais 1. E aí marca o sinal para 1, porque, bom, a gente fez uma troca, a gente precisa sinalizar que a gente vai precisar fazer mais uma varredura depois, né? Então, um outro elemento importante aqui é que os índices começam em 0, né? Então, porque os vetores começam com o índice 0. Só que na hora de fazer, em vez de fazer i menor do que tamanho, como habitualmente a gente faz, porque quando a gente quer varrer todos os elementos, a gente faz i menor do que tamanho menos 1. Por que a gente fez tamanho menor que menos 1? I menor que tamanho menos 1? Porque a gente está testando aqui, ó, a posição i com a posição i mais 1. Certo? Então a gente sempre está consultando o elemento i e o próximo. Então se a gente mantivesse aqui i menor do que tamanho, quando a gente estivesse no último elemento, a gente compararia com um elemento que não faz parte do vetor, que é o i mais 1, certo? Então por isso que a gente tem que parar o laço antes. Então a gente vai comparando os elementos par a par até o penúltimo elemento, certo? Porque no penúltimo elemento eu estou verificando se ele é maior do que o último elemento do vetor. Então eu não preciso depois fazer uma nova comparação, porque depois do último elemento do vetor não tem mais elementos, né? Bom, então depois que terminou essa função, a gente vai ter alterado aqui a gente está fazendo a alteração das posições, a efetiva troca, né? E notem bem, né? A gente está usando um ponteiro. Então quando a gente altera esse v aqui, a gente está alterando o v que foi passado como parâmetro para o ordena pela bolha. E isso pode ser ilustrado através desse exemplo aqui. Então nessa parte inferior nós temos então o que estaria na nossa função main, né, na nossa função principal, com esse exemplo aqui 5, 3, 4, 1, 9 e 8, certo? Então, esse vetor ele tem o tamanho 6, como a gente especificou aqui em cima, né? E o ordena pela bolha é chamado então da seguinte forma: a gente passa o vetor e o tam, esse vetor vai ser mapeado para o ponteiro v, o v vai apontar para o início desse vetor, e o tamanho, sendo 6, vai ser utilizado para inicializar esse valor tamanho, né? Então isso aqui eu recomendo vocês darem uma olhada nas videoaulas sobre funções e passagem de parâmetros por referência. E aí, depois que a gente retorna dessa função, a função void, né? Ela não retorna nenhum valor, né? Mas ela tem um efeito colateral que é fazer o ordenamento desse vetor, né? Sobre o mesmo vetor, ou seja, os elementos que estarão aqui serão efetivamente trocados de lugar, né? E aí a gente pode fazer um for aqui que imprime, digamos assim, elemento a elemento. Então aqui, ao invés de utilizar a sintaxe com os colchetes, eu estou utilizando a aritmética de ponteiros, né? Então esse vetor mais i usa a aritmética de ponteiros, e aí depois eu utilizo o asterisco aqui para fazer a consulta ao valor que está naquela posição do vetor. Bom, uma característica interessante, então, do ordenamento pela bolha, que é um algoritmo bem simples, né? E que funciona. Ele é relativamente lento porque a gente faz varreduras completas a cada uma das passagens, né? Toda vez que a gente faz uma troca, isso vai forçar uma passagem completa em todo o vetor na próxima passagem, né? Então isso, se a gente for analisar, poderia ser um pouquinho melhor. Então, para mostrar isso, eu vou voltar aqui para o slide anterior, só para dar usar esse exemplo. O que eu quero ressaltar aqui é que depois da primeira varredura, o maior elemento que for encontrado no vetor vai sempre estar na última posição, certo? Então, essa primeira varredura, percebam bem, ela
no início ela achava que o 5 era o maior elemento, ele foi sendo levado esse 5 até chegar na comparação entre os dois últimos elementos, e a comparação desses dois últimos elementos, no final dessa primeira varredura, ele chegou à conclusão que não precisava alterar, porque o 8 já era maior do que o 5, certo? Então não precisou alterar. Se houvessem elementos depois do 8 que porventura fossem menores do que o 8, haveriam trocas. Então é como se que na primeira varredura a gente carrega o maior elemento que a gente encontrou até o final do vetor. Então a gente sabe que no final da primeira varredura o maior elemento estará no final do vetor, certo? Na segunda varredura, de maneira análoga, a gente faz uma nova passagem e o segundo maior elemento vai estar na penúltima posição. E assim por diante. Na terceira varredura vai ser o terceiro, na quarta varredura vai ser o quarto. Então, assim, no pior dos casos, a gente vai fazer trocas em cada uma dessas varreduras, certo? Levando sempre os elementos para o final. Então, isso nos leva a uma pequena otimização, que é em vez da gente fazer o i ser menor do que tamanho de menos 1, a cada varredura que a gente faz, a gente vai diminuindo esse valor aqui, porque a gente sabe que na segunda varredura, a gente já sabe que na última posição do vetor já está o maior elemento, certo? Então isso nos leva a uma versão melhorada, uma variável adicional, que é essa variável fim, que indica até onde o vetor não está ordenado, né? Então, nesse contexto, a gente muda um pouco o algoritmo, né? A gente inicializa aqui a variável fim como sendo o tamanho menos 1, que seria na primeira varredura eu tenho que varrer até tamanho menos 1. E aí, no nosso laço for aqui, que faz efetivamente a procura pelas trocas, né? A gente faz i menor do que fim, certo? Só que o fim, depois de fazer toda uma varredura, que está representada por esse comando for aqui, a gente vai fazer fim menos menos. Ou seja, o fim vai diminuir, certo? Ele vai recuar um pouco, porque a gente sabe que no último elemento nós já temos o maior valor do que foi encontrado no vetor. E isso vai se repetindo. Então, isso quer dizer que a cada passagem, cada varredura, a gente varre menos o vetor, certo? Na primeira varredura a gente varre ele inteiro, na segunda varredura a gente varre ele inteiro menos 1, na terceira varredura varre todos os elementos menos 2 e assim por diante. Ou seja, vai ficando cada vez mais rápido, certo? Então, isso é uma versão melhorada que dá um ganho, digamos assim, bom, interessante para o ordena pela bolha, sem uma alteração drástica no algoritmo. Continua sendo uma ordenação por bolha, né? Bom, então agora voltando para a nossa motivação que a gente viu, então eu vou lançar o primeiro exercício para vocês. Bom, incorporar num pequeno programa esse bubble sort, né, que inclusive já está implementado, vocês podem fazer a versão melhorada, né? Só que depois de vocês fazerem esse bubble sort de um vetor que vocês não vão preencher por leitura, por favor, né, façam um preenchimento por valores aleatórios e façam um vetor que tenha, sei lá, 1 milhão de elementos, certo? Um vetor bem grande. Vocês vão ver que vai levar um tempo para ordenar, porque o algoritmo por bolha ele não é o mais eficiente. De novo, eu vou colocar o link lá no Moodle que aponta para outros algoritmos de ordenamento de vetores mais sofisticados, que são bem mais rápidos, certo? Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam esse valor do teclado e vocês procurem nesse vetor ordenado se esse valor existe ou não, certo? Então, isso seria implementar essa função, a segunda função aqui tipada, né, para procurar o valor dentro do arranjo, né, que retorna a posição desse elemento que foi lido do teclado. Então, vocês imaginam, tem um vetor de 1 milhão de posições, com valores aleatórios que vão, sei lá, de 2.000 até 4 milhões. Então, tem 1 milhão de valores nesse intervalo, e vocês pedem para o usuário digitar um valor nesse intervalo. O usuário digita um valor, e aí vocês vão procurar se ele está presente no vetor. Então, assim, eu vou passar aqui para o quadro só para explicar como é que é uma estratégia. A gente vai assumir, então, que o vetor está ordenado, né? Então, eu vou ter... deixa eu só trocar aqui para o quadro, então. Isso, trocamos para o quadro. Vocês vão imaginar, então, que a gente tem um vetor que tem aqui o início dele, aqui está a primeira posição, o índice 0, e aqui vamos dizer a posição 1 milhão, né? Vou botar aqui assim 1m para 1 milhão. 1 milhão menos 1, né? Porque começou em 0. Para ter 1 milhão de elementos, né? Então, o usuário então, vai entrar com um valor, certo? E o que a gente vai fazer? Com base nesse valor e na premissa que o vetor já foi ordenado,
a gente poderia, né, procurar se o valor está aqui, depois se o valor está aqui, colocar na ordem, até eu encontrar um valor que está no vetor que seja maior do que o valor. Se a gente encontrar um valor que está no vetor que é maior do que o valor que foi informado pelo usuário, a gente já pode parar e responder, não encontrei o valor. Porque a gente sabe que o vetor está ordenado, então se a gente encontrou um elemento que é maior que ele e não encontrou ele ainda, a gente não vai encontrar mais. Então, essa é a versão mais simples que tem, que seria uma procura sequencial aqui, né? Mas tem uma procura mais sofisticada, que é uma procura dita binária, certo? Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar o nosso algoritmo e a gente vai olhar para o meio do vetor, certo? E a gente vai ver o elemento que está baseado nesse valor aqui que foi lido do usuário, que é o elemento que a gente está procurando, né? O valor que a gente está procurando. Eu olho para o elemento que está aqui no meio, certo? É bem no meio do vetor. Então, eu vou pegar, como é que eu sei qual que é o meio? É 1 milhão dividido por 2, certo? Eu olho nesse meio aqui. Aí, eu comparo. Se esse valor ele for maior do que esse aqui, isso quer dizer que esse valor está nessa metade. Se esse valor que está aqui for menor do que esse aqui, quer dizer que esse valor que a gente está procurando está na segunda metade. Então, baseado nisso, a gente vai repetir o processo, só que agora o final vai ser esse valor aqui, o início vai ser 0 e o final da posição que a gente está procurando é essa aqui, a metade. Ou se o valor estiver na segunda metade, o início vai ser 1 milhão dividido por 2 e o final vai ser 1 milhão. Então, na segunda vez que a gente for procurar, a gente vamos supor que esse valor é maior do que esse do ponto vermelho bem forte aqui. Então, quer dizer que ele está nessa segunda posição. Aí, na segunda rodada, eu vou procurar aqui no meio de novo. E aí eu vou decidir se ele está antes, aqui nesse pequeno quadrante, ou nesse pequeno trecho, ou nesse outro trecho aqui. E vou repetindo isso e vou focando. Agora, tipo assim, eu primeiro estava aqui indicando que eu deveria olhar para essa parte, depois eu olhei para essa parte, né? Até posso fazer. Na primeira decisão, eu decidi que ele estava nesse universo aqui. Na segunda decisão, eu decidi que ele estava nesse universo. Na terceira, nesse universo. Eu olho no meio, está nesse universo. Olha. E aí vai chegar uma hora que eu vou chegar nele, certo? E esse algoritmo, para procurar num vetor de ordenados, é absolutamente mais rápido. Porque em um passo do meu algoritmo, eu capturo, eu já descarto metade do meu vetor. No segundo passo do meu algoritmo, eu já descartei 3/4 do meu vetor. Então ele vai muito rápido para chegar no elemento, certo? Então vocês podem implementar essas duas estratégias de procura, a estratégia sequencial e a estratégia que dita binária, para ver qual que é a mais rápida, né? Se o vetor de vocês for suficientemente grande, vamos supor 10 milhões de elementos, vocês vão ver uma clara diferença de tempo para executar a procura nesses dois universos aí. Então, esse é o primeiro exercício, vou voltar aqui para os slides, certo? O segundo exercício, então, é o exercício de ordenar matriz de strings. Então, a ideia aqui é adaptar a subrotina Bubble Sort, que a gente viu agora no início dessa videoaula, para que ela ordene uma array de strings em ordem crescente, certo? Então, eu vou ter uma matriz composta de palavras, certo? Cada linha dessa matriz é uma palavra, e eu tenho que fazer agora o ordenamento dessas palavras em ordem alfabética, certo? Então, para fazer isso, certo? A gente vai ter que, na hora de decidir trocar duas linhas, ao invés da gente só trocar dois elementos, como a gente vinha fazendo no vetor de inteiros, agora a gente vai ter que trocar duas linhas. E a troca de duas linhas, ela envolve copiar a linha inteira, né, de uma linha para outra, né? Então, a troca é um pouco mais complexa, então a gente pode fazer uma função para fazer isso, né? E tem um outro aspecto também, é como que eu comparo se uma palavra ela tem que ir antes ou depois de outra, né? Para isso vocês podem utilizar os valores ASCII dos caracteres, certo? Da mesma forma como a gente viu anteriormente. Então ficam esses dois exercícios para vocês. Tentem fazer eles antes de ver o vídeo da solução. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.